Fala galera, muito bem-vindos ao curso extensivo da cirurgia pediátrica e meu nome é Leonardo Pereira. Vamos começar com o módulo mais bonito da cirurgia pediátrica, o módulo de neonatal. Tá? Todo residente de cirurgia pediátrica é apaixonado por recém-nascido e todo cirurgião pediátrico também. Então, nesse módulo aí, galera, a gente vai revisar atresia de esôfago, estenose hipertrófica de pylori, atresias intestinais, má rotação, enterocolite necrotizante e defeito de parede abdominal. Ou seja, esse módulo, pessoal, não cai na prova não, esse módulo despenca, tem que ficar de olho, tá? Então presta muita atenção, se você tiver qualquer dúvida, você para, volta e pode perguntar pra gente lá nas redes sociais, fechou? Então, primeira situação, problema nosso aí. A neonatologia te chama para avaliar um recém-nascido com cianoses mamadas. Ao exame, ele tem salivação aerada, tentaram passar uma sonda gástrica e não tiveram sucesso. Pessoal, toda situação problema dessa aí, toda aula a gente vai começar com a situação problema. E quando eu coloco essas situações problema, eu deixo em vermelho as palavras-chave que o examinador vai usar para te dizer que a questão é de determinado assunto. Como assim, Léo? Assim, ó, cianoses mamadas, salivação aerada e sonda nasogástrica que não passou, tenha certeza, pode fechar o olho e marcar atresia de esôfago, pessoal. Não tem nem dúvida, tá? Cianoses mamadas, salivação aerada e não passou sonda gástrica, essas são as palavras-chave que o examinador utiliza para te dizer que a questão é de atresia de esôfago. Léo, e o que é atresia de esôfago? Pessoal, é o seguinte, o esôfago, ele vem do intestino anterior embriológico. O que acontece? O intestino, ele é formado em intestino anterior, intestino médio e intestino posterior. Vamos falar dos três aqui durante o curso de cirurgia pediátrica, tá? O intestino anterior, ele forma o esôfago, ele forma o estômago, forma o duodeno, até 2/3 ali do duodeno, forma o pâncreas, forma o fígado e a partir dele surge o broto respiratório que vai formar traqueia, brônquios, bronquíolos e assim vai. Então, o broto respiratório, ele vem do intestino anterior. O esôfago e a traqueia, eles começam juntos na vida embriológica. Se separam ali a partir da 5ª semana de gestação. Então, pessoal, quando ocorre um erro nessa separação do esôfago com a traqueia, a gente tem os mais diversos tipos de atresia de esôfago. Um cara chamado Gross resolveu elencar esses tipos em A, B, C, D e E, tá? Sendo o tipo C, certo? O tipo C, o mais comum. Tipo C, D, comum, certo? Então, o que é? Quais são esses tipos? O tipo A é uma atresia de esôfago que não tem fístula com a traqueia, tá? O esôfago é fechado para cima e para baixo. Tipo B, atresia de esôfago que tem fístula proximal com a traqueia. A distal está lá fechada, certo? Tipo C, atresia de esôfago que tem uma fístula distal com a traqueia. Isso daí é o tipo C de comum. Isso aí eu estou batendo porque cai demais, tá? É o tipo mais comum, mais de 86%, 80 e tantos por cento dos casos. D é fístula distal e proximal e sem só a fístula sem atresia, tá? Que a gente chama de fístula em H, normalmente é uma fístula mais alta, até em região cervical. Já caiu a questão da fístula em H, inclusive. Mas ela é mais rara. O que eu quero que vocês entendam, pessoal? A localização da fístula para a gente é muito importante, eu vou explicar daqui a pouco o porquê. A gente tem que saber onde é a fístula e se tem fístula ou não tem fístula com a traqueia. Porque isso vai determinar para a gente a urgência de operar, o tipo da cirurgia, enfim. Eu quero que vocês vejam também que a atresia de esôfagos faz parte da sequência de Vacter. Sequência de Vacter. Isso aí, pessoal, não cai na prova, não, despenca. Então, Vacter, o que é Vacter? É uma sequência de malformações que andam juntas, que é vertebral, anorretal, cardíaca, traqueosofágica, renal e Elia de Limbs, que é membros em inglês. Então, vertebral, anorretal, cardíaca, traqueosofágica, renal e de membros, tá? Então, a sequência de Vacter, ela está bastante associada com a atresia de esôfago. Toda vez que você tiver uma malformação na cirurgia pediátrica que está na sequência de Vacter, você tem que pesquisar as outras. Então, a gente vai pesquisar Vacter em todo paciente com anomalia anorretal, todo paciente com atresia de esôfago, tá? Então, vamos lá, vamos para frente. Qual é o diagnóstico pré-natal? Bom, a mamãe vai lá fazer o morfológico dela e
o obstetra vê um polidrâmino, isso é muito importante. O que é polidrâmino? É quando tem mais líquido amniótico do que deveria ter, tá? Vê microgastria, o estômago está pequeno, óbvio, porque o que acontece, pessoal? Se o neném, o feto, ele engole líquido amniótico fisiologicamente, certo? Ele engole. Então, quando ele engole líquido amniótico, ele também consome um pouco desse amino, desse líquido, por isso que quando ele tem qualquer parte do trato gastrointestinal fechada, vai ter polidrâmino no pré-natal. E o estômago, nesse caso, vai ficar pequeno, porque ele não engoliu. Se ele engoliu, não chegou no estômago porque o esôfago é atrésico. Então, microgastria, polidrâmino, tá? E coto esofágico superior dilatado. Essas são os 3 sinais do diagnóstico pré-natal. E aí o obstetra vai informar para a mãe que é muito possível que essa criança tenha uma atresia de esôfago que tem que ser investigada após o nascimento. Não existe nenhuma indicação de intervenção fetal em atresia de esôfago, tá? Então, diagnóstico pré-natal você fez ou não fez, só que chegou lá quando nasceu a criança, ela nasceu assim, ó, com essa salivação errada aí, ó. Isso daí, pessoal, um sinal bem clássico de atresia de esôfago. Cianose e regurgitação às mamadas, lembra que ela está broncoaspirando, porque sobra saliva, sobra leite ali, ela regurgita e, enfim, pode broncoaspirar, mesmo que não tenha fístula proximal, tá? E impossibilidade de passar sonda orogástrica, sonda nasogástrica, porque bate no coto. Essas são as 3 palavras-chave que o examinador vai utilizar para te dizer que é atresia de esôfago e vocês têm que ter ela na mente, tá? Primeiras 24 horas de vida, nasceu essa criança aí. Pô, tentei passar a sonda, não consegui, vamos operar? Calma, ainda não. Primeiro a gente pega a sonda e deixa ela sob aspiração contínua, para a criança não ficar com excesso de secreção, não ficar broncoaspirando. Se a criança tiver qualquer sinal de insuficiência respiratória, deve intubar. Não é mandatória a intubação. É muito importante em qualquer paciente recém-nascido a prevenção de hipotermia, tá? A hipotermia mata muito o recém-nascido. E a gente vai fazer a investigação. Que investigação que a gente vai fazer, Léo? Primeiro exame a ser feito é um raio-x simples de abdômen. Por que o raio-x simples de abdômen, pessoal? Então, o raio-x simples de tórax e abdômen aí já vai dar pra gente uma boa visão da doença da criança. Primeiro, a gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver aqui, ó, que a sonda enrolou cá em cima, ó. A sonda enrolou cá em cima. Então, o coto esofágico deve estar mais ou menos aqui. Além disso, pessoal, eu vejo uma coisa muito importante aqui, ó. Malformação vertebral. Você vê que aqui, por exemplo, tem uma hemivértebra. Eu vejo que a coluna dele é deformada. Isso daí, por exemplo, pode ser um Vacter, né? Vertebral, anorretal, cardíaca, traqueosofágico, renal e de membros. Então, se a criança tem 2 desses 5, já entra na sequência de Vacter. Então, essa já tem. Tem atresia de esôfago e tem malformação vertebral. Além disso, pessoal, olha só, eu tenho gás na barriga. Mas, Léo, o esôfago está fechado, o coto está fechado, não é para ter gás na barriga. Se esse gás não está vindo da boca, esse gás está vindo da traqueia, pessoal. Então é muito importante para a gente o raio-x toracoabdominal, que a gente sabe, só de olhar para o raio-x, que eu tenho uma fístula traqueoesofágica distal, certo? Então, esse exame é de um recém-nascido que tem fístula traqueoesofágica distal, tá certo? Léo, tem proximal? Não sei se tem proximal. O raio-x só vai dizer para a gente se tem ou não distal. Como? Se tiver gás na barriga, tem fístula traqueoesofágica distal. Se não tiver gás na barriga, não tem fístula traqueoesofágica distal. E como é que é a proximal? Daqui a pouco eu falo da pesquisa de fístula proximal. Mas é muito importante para a gente a pesquisa de fístula distal e só com raio-x já dá para você definir. Tem gás, tem fístula distal. Não tem gás, não tem fístula distal, certo? Tem gente que bota contraste. Passa nessa sondinha aqui um contraste, ó, para ver exatamente o final do coto e estimar o tamanho entre um e outro. Porque vocês vão ver que a maior dificuldade em atresia de esôfago é quando o coto proximal é distante do coto distal, para a gente fazer a anastomose e reconstruir esse esôfago, né? Então, botar contraste não é obrigatório, às vezes só com a sonda já dá para estimar, às vezes injeta ar, já vê uma dilatação ali do coto, já vê bem, e às vezes não, nada, tá? Só olha para o raio-x e já tem uma estimativa aí, tem fístula distal, já dá para a gente planejar nossa cirurgia. O segundo exame muito importante é o ecocardiograma. Por que o ecocardiograma? Primeiro,
Porque as malformações cardíacas, elas são a malformação mais comumente associada com atresia de esôfago. Então, tem atresia de esôfago, tem que pesquisar uma malformação cardíaca, até porque o fator prognóstico, um dos fatores prognósticos mais importantes é a presença de malformação cardíaca grave. Isso e o peso, tá? Ter malformação cardíaca grave e ter peso menor do que 1.500 gramas confere um prognóstico muito pior à nossa atresia de esôfago. Então, além disso, C do Vacter, né? Então, vertebral, anorretal, cardíaca, traqueosofágica, renal e de membros. Então, ecocardiograma tem que fazer. Além disso, vocês vão ver daqui a pouco que a abordagem cirúrgica da atresia de esôfago é através de uma toracotomia direita, tá? Por que a toracotomia direita? Primeiro, porque o esôfago fica bem exposto do lado direito. Segundo, que o arco aórtico ele passa anatomicamente normal para o lado esquerdo. Então, você não vai se deparar com a aorta na frente do esôfago quando você faz uma toracotomia direita. Mas existem anomalias de posição do arco aórtico e elas têm que ser pesquisadas antes da cirurgia. Porque se o arco aórtico estiver para o lado esquerdo, normalmente, toracotomia direita. Se o arco aórtico estiver para o lado direito, que é uma anomalia de posição dele, você vai pensar em fazer uma toracotomia esquerda, certo? Mudar o lado da toracotomia. Então, o ecocardiograma muda o lado da cirurgia para a gente. Ultrassom de rins e vias urinárias para pesquisar aí o R do Vacter e broncoscopia. Por que broncoscopia, pessoal? Broncoscopia para pesquisar fístula proximal. A única forma de pesquisar a fístula proximal é a broncoscopia. É obrigatória a broncoscopia? Não é obrigatória. Não é obrigatória porque fístula proximal é muito raro. Vocês lembram que é menos de 1% dos casos que tem ali as fístulas proximais. Mas a fístula distal você tem que saber se tem, e só o raio-x já vai te dizer isso. A fístula proximal não necessariamente você precisa saber se tem. Se houver, você vai descobrir no intraoperatório, basicamente. Quando você estiver dissecando o esôfago proximal, você vai ver ali uma fístula para a traqueia, tá? Então, fístula proximal não é obrigatório pesquisar com broncoscopia, mas serviços que têm experiência em broncoscopia, eu pessoalmente faço todos, tá? Faço em todos os pacientes de atresia de esôfago, logo no intraoperatório, vou operar, faço a broncoscopia, posiciono meu tubo, já vejo se tem fístula proximal e já entro na cirurgia sem surpresa. Mas nem todo mundo é assim, tá? Não é obrigatório, mas eu acho bom, ok? Então, pessoal, eu quero que vocês tenham muita atenção com isso daqui, ó. Até coloquei de novo. Se eu não tenho fístula distal, o meu raio-x não vai ter gás na barriga. Não tem gás na barriga, certo? Se eu tenho fístula distal, tem gás na barriga. Então, sem fístula distal, não tem gás na barriga. Olha só, sem fístula distal é tipo A e tipo B. Vejam só, não tem fístula distal, certo? Então, se eu não tenho gás na barriga, é tipo A e tipo B, tá? Se eu tenho fístula distal, se eu tenho gás na barriga, é tipo C, tipo D e tipo E, certo? Então, com fístula distal, tipo C, D e E, tem gás na barriga. Sem fístula distal, não tem gás na barriga, tipo A e tipo B. Beleza? E qual é o tratamento disso, pessoal? Então, fiz nas primeiras 24 horas de vida aí, investiguei Vacter, compensei a criança, deixei a sonda em aspiração, beleza. Vi se tinha fístula distal. Normalmente, com fístula distal, a gente parte direto para uma toracotomia direita, pessoal. Existe uma incisão aqui subescapular, que é muito comum, a incisão de Marquese, né? Então, a gente entra para a toracotomia, pode ser por videotoracoscopia também, entra para a toracotomia, liga a veia asgos, é opcional a ligadura da veia asgos, mas normalmente a veia asgos fica logo anterior à fístula. Então, liga a veia asgos, liga a fístula e disseca esôfago proximal e esôfago distal, e então anastomosa um com o outro, anastomose primária mesmo, tá? Aqui é por vídeo, vocês estão vendo um cara que não ligou a veia asgos, tá? Aqui a veia asgos bem bonitona, tá? E o esôfago distal tá aqui, esôfago proximal tá aqui, e a anastomose aqui por trás da veia asgos. Isso foi por vídeo, né? Por videotoracoscopia. Certo, pessoal? Então, uma atresia de esôfago a gente trata com a toracotomia direita em tempo único. Só que tem um grande problema pra gente, que são as atresias de esôfago long gap. E por que é tão importante a gente saber se tem fístula ou não tem fístula?
Nas atresias de esôfago que não tem fístula distal, eu quero que você preste muita atenção entre a distância entre o coto proximal e o coto distal, certo? Quando não tem fístula distal, ó, a distância dos cotos, eles são grandes as distâncias dos cotos. Então, para isso aí, pessoal, normalmente uma toracotomia direita com anastomose primária não vai funcionar, a sua anastomose vai ficar tensa, vai abrir. Pode até tentar? Pode. Ou seja, quando não tem fístula distal, o que eu quero dizer para vocês? Quando eu olho para um raio-x e eu não tenho gás na barriga, quer dizer que não tenho fístula distal, muito provavelmente eu vou ter uma atresia de esôfago long gap, que é uma atresia de esôfago que tem mais de 3 corpos vertebrais de distância entre um coto e outro e vai dificultar muito minha anastomose. Então, e aí, pessoal, qual é a solução? Bom, existem algumas soluções. A primeira é a seguinte: alongamento esofágico. Existem centenas de técnicas de alongamento esofágico. Então, essa, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês é o Livadites, que eu faço uma miotomia circular no coto proximal para alongar ele um pouquinho e tentar anastomosar um com o outro. Isso dá muito errado, tá, pessoal? Isso aqui perfura esôfago, etc, etc, etc. Existe também o Fokker. Oh, que interessante a ideia do Fokker. Ele pega faz um reparo dos cotos, acaba a cirurgia só com o reparo dos cotos e ao longo das semanas ele vai tracionando para ficar um mais próximo do outro e depois de algumas semanas ele opera depois dessa tração e ele, segundo a técnica dele, estão mais aproximados. Não é todo mundo que sabe fazer essa técnica e também dá bastante complicação. Além disso, tem várias. Tem o Kimura, que pego o esôfago proximal, colo ele na pele na primeira cirurgia, faço uma segunda cirurgia, colo ele um pouquinho mais para baixo, faço uma terceira cirurgia, faço uma esofagostomia um pouquinho mais para baixo. E assim vai até chegar próximo e anastomosar. Então, assim, essas são técnicas de alongamento esofágico. Não é todo mundo que gosta de técnicas de alongamento esofágico, tá, pessoal? Não é todo mundo que gosta de alongamento esofágico. Um exemplo clássico é o pessoal da USP. O pessoal da USP viu o long gap, ou seja, não tem fístula distal, eles vão direto para esofagostomia, faz esofagostomia cervical, uma gastrostomia para a criança se alimentar e espera. Depois, com 1 ano de vida, ela vai operar essa criança e vai substituir o esôfago. No caso da USP, eles preferem a esôfago-colomplastia, né? Substitui o esôfago pelo cólon. Mas você também pode usar a transposição esôfago-gástrica, né? Levantamento gástrico, levantar o estômago e anastomosar com o esôfago proximal. Certo? Então, para atresia de esôfago long gap, eu tenho que pensar se eu vou substituir usar o esôfago ou se eu vou fazer técnica de alongamento esofágico. Isso aí é preferência de cada cirurgião, tá? Então, o que dá de complicação em atresia de esôfago? A primeira é deiscência, né? Eu operei minha atresia de esôfago lá, tal, bonitinha, e deu o dreno no terceiro, quarto PO, começou a ficar salivar, a criança começou a ter pneumotórax e começou a descer ladeira, começou a ficar mal. Isso aí, pessoal, é toracotomia. Normalmente, essa cirurgia aí você vai ter que fechar os cotos, fazer uma esofagostomia, fazer uma gastrostomia e desistir desse esôfago nativo, porque existe contaminação. Como existe contaminação, é muito possível de evoluir para mediastinite. Então, essa toracotomia normalmente vai ser para ligar os cotos, limpar o mediastino, fazer depois então uma esofagostomia e uma gastrostomia e fazer uma substituição esofágica posterior, tá? Fístula de anastomose, como é que é uma fístula? É um dreno salivar e a criança bem, tá? Não faz pneumotórax, nada. Geralmente ocorre ali depois do 7º dia e essa fístula de anastomose normalmente é de tratamento conservador. A gente trata com a sonda nasoentérica e depois ou nasogástrica e depois normalmente nasoentérica para não ter refluxo e prejudicar a nossa anastomose. Depois de alguns dias, essa criança, 7 a 14 dias, essa criança pode voltar a se alimentar e fica tudo bem. Tá? Refístula, pessoal, é uma criança que operou a atresia de esôfago, foi para casa e voltou com pneumonia de repetição. Pneumonia 1 vez, pneumonia 2, pneumonia 3. E aí você faz uma endoscopia, uma broncoscopia combinadas e você vai ver que a fístula, aquela que você ligou, ela se refez. Então, é uma refístula traqueoesofágica. Isso daí é toracotomia para religar essa fístula aí, beleza? É muito comum em crianças com atresia de esôfago, doença do refluxo gastroesofágico e desmotilidade esofágica. Então é regurgitação, baixo ganho ponderal, tá? Tem que ficar muito atento a isso aí.
Normalmente o tratamento disso aí é clínico, tratar refluxo com fracionamento da dieta e medicação se for necessário, tá? Estenose também é muito comum, a estenose da anastomose. Então a criança vai para casa, vai bem e volta dizendo que tem disfagia, que se entala, vomitando. Então a gente faz um EED, um ERED, né? E o estudo contrastado do esôfago, estômago e duodeno, e a gente vai ver ali a estenose de anastomose. Normalmente a gente dilata com endoscopia essas estenoses e elas se resolvem, tá? E a complicação respiratória mais comum é a traqueomalácia. A traqueomalácia é um paciente que operou a atresia de esôfago e tem estridor. Então você faz uma broncoscopia e você vê que a traqueia dele é mole, que a expiração, basicamente, a traqueia colapsa, tá? Isso aí é um capítulo à parte da medicina, da cirurgia pediátrica, mas pode variar, desde conduta expectante, tá? Até você ter que fazer uma traqueopexia, pegar a traqueia, colar na coluna, ou uma ortopexia, pegar a aorta, colar no externo, ou até uma traqueostomia na criança para esperar ela crescer. Às vezes isso melhora, mas esses são para os casos mais graves, tá? O que você precisa saber de traqueomalácia é que é a complicação respiratória mais comum da atresia de esôfago, que normalmente a traqueomalácia ocorre onde ficava a fístula, que é na altura da carina, que pode ser até desde um estridor leve aos esforços, até uma criança que tem insuficiência respiratória, não consegue, por exemplo, desmamar ventilação mecânica após a cirurgia, e que a correção para isso aí é uma traqueopexia, que é pegar essa coluna que é mole, pegar essa traqueia que é mole, colar a parte dela na posterior, na coluna, para que ela fique aberta, não colapse mais, ou a aorta que fica por cima da traqueia, colar ela no externo para que ela fique aberta e não colapse mais. Então, essas são as duas cirurgias mais comuns aí para tratamento de traqueomalácia. Beleza? Então, resumão, revisão de atresia de esôfago. No pré-natal, eu tenho polidrâmino, bolha gástrica ausente, tá? No pós-natal, salivação aerada, cianoses meiadas e não passa sonda nasogástrica. Primeiro exame que eu faço é raio-x tóraco-abdominal para saber se tem gás distal. Se tiver, eu tenho fístula distal, que é o tipo C, mais comum, por exemplo. É muito importante eu também pesquisar anomalias vertebrais, anorretais, cardíacas, traqueosofágicas, renais e L de membros, tá? E se é long gap, eu tenho que fazer minha decisão se eu vou fazer um alongamento ou uma substituição esofágica. Beleza, pessoal? Então, isso que vocês têm que saber sobre atresia de esôfago, tá? Então vamos para a nossa próxima situação, problema aí, pessoal. Você é chamado na emergência pediátrica para avaliar um recém-nascido com vômitos alimentares, desidratado, com alcalose metabólica, e ao exame tem massa palpável hipocôndrio direito e peristase gástrica visível. O examinador vai utilizar essas palavras-chave para te dizer que a questão é de estenose hipertrófica de piloro. Pessoal, o que é estenose hipertrófica de piloro? Então, estenose hipertrófica de piloro é quando, por uma questão idiopática, eu tenho hipertrofia da camada seromuscular do piloro, que obstrui a mucosa. Olha só, a seromuscular aqui bem ampliada, obstruindo a mucosa. E aí, pessoal, a criança vai vomitar tudo que bate no estômago dela e vai ter essa oliva pilórica aqui, em alguns casos, vai ter essa massa palpável em hipocôndrio direito, que é a oliva pilórica. Pessoal, como é que acontece? Geralmente são crianças de 2 a 10 semanas de vida. Veja só, não é uma doença congênita. Então, nasceu hoje e está vomitando alimentar. Não é estenose hipertrófica de piloro, pessoal. Estenose hipertrófica de piloro é uma criança que é uma doença que a criança vai para casa, normalmente é um recém-nascido rígido, não tem malformações associadas, vai para casa e volta depois de 2 semanas, 2 a 10 semanas de vida, vomitando alimentar, tá? Essa doença está associada a uma dieta de fórmula, então fórmula tem mais estenose hipertrófica do que leite materno. Genética tem associação, então se tem caso familiar, possivelmente vai acontecer de novo. E olha que interessante, o primeiro filho tem mais chance de ter estenose hipertrófica de piloro do que o segundo, não se sabe exatamente por quê, tá? Os vômitos são não biliosos, são vômitos leitosos, né, vômitos alimentares, e são tantos que levam a criança à desidratação.
E olha que interessante, pessoal. Existe um distúrbio ácido básico e hidroeletrolítico clássicos dessa doença, que é a alcalose metabólica, hipoclorêmica, hipocalêmica e com acidúria paradoxal. Léo, me explica isso aí que eu não entendi de jeito nenhum. É o seguinte, pessoal. O neném tá vomitando um bocado. Então ele tá jogando para fora cloro e hidrogênio, certo? Porque é ácido clorídrico, cloro e hidrogênio, certo? Então, tá ficando hipoclorêmico, ok? Ok? Então, no rim, quando eu tenho quando eu tenho hipocloremia, sem cloro, o rim não consegue excretar bicarbonato. Então, se acumula bicarbonato no sangue. Então, é uma alcalose metabólica hipoclorêmica. Então, por causa da falta de cloro, o rim não consegue excretar bicarbonato e vai virar uma alcalose metabólica hipoclorêmica. E aí, hipocalêmica vem de onde? Então, além disso, a criança está desidratada, não tá? Então, quando ela está desidratada, sobe a aldosterona para prender sódio e água. Então, para tentar reter sódio e água, para ela não expulsar mais água. Só que quando sobe a aldosterona, ela troca o sódio, o potássio pelo hidrogênio. Então, ela excreta potássio e hidrogênio, piorando ainda mais a alcalose, porque eu tenho acidúria, eu estou jogando hidrogênio para fora. Então, eu troco sódio e água por hidrogênio e potássio e faço uma acidúria paradoxal. Então, da onde vem cada parte desse distúrbio eletrolítico? A falta de cloro, eu retenho bicarbonato no rim, com a desidratação, eu subo a aldosterona, subindo a aldosterona, eu retenho sódio e água e jogo para fora potássio e hidrogênio, fazendo com que eu tenha uma acidose, uma alcalose metabólica hipoclorêmica, hipocalêmica e com acidúria paradoxal, certo? Então, é isso que essa criança vai ter. E no exame físico? Bom, no exame físico a gente vai ter a oliva pilórica, que algumas instituições consideram patognomônico, e vai ter também isso aqui, ó, pessoal. Olha como eu vejo a peristalse gástrica, olha só. Isso aí é o estômago querendo lutar contra a obstrução do piloro. O nome disso é sinal de Kussmaul. É a peristalse gástrica visível, a peristalse de luta do estômago, tá? Então, tem a oliva pilórica, que geralmente é móvel aqui no hipocôndrio direito, e seu palpo. Tem algumas questões que vão te dizer que eu não preciso fazer outro exame, e você vai com elas, não vai brigar com a questão. Então, pode ser patognomônica a oliva pilórica e sinal de Kussmaul, além da desidratação do paciente. Beleza? E de exame para diagnóstico, pessoal, o que a gente pode fazer? O exame que vai dar o nosso diagnóstico, se você não palpou a oliva pilórica ou se você gosta de fazer uma ultrassonzinha para confirmar, para documentar a ultrassom abdominal. A ultrassom abdominal, ela vai mostrar aqui, ó, um aumento da espessura da camada seromuscular do piloro, obstruindo a mucosa, certo? Então, um piloro maior do que 3 milímetros de extensão de camada seromuscular e 14 milímetros de comprimento, isso daí é sugestivo de estenose hipertrófica de piloro. Então, o diagnóstico vem, então, com ultrassom, se você não palpou a oliva pilórica no seu exame físico, tá? E qual é o manejo, pessoal? Não é para levar essa criança para o centro cirúrgico correndo para operar, porque essa criança está desidratada, ela está com hipocloremia, hipocalemia, está com alcalose metabólica. Não é para você levar ela para o centro cirúrgico, ela tem que ser compensada primeiro. Existem diversos protocolos para compensar essa criança. Eu estou colocando para vocês um aqui que é muito utilizado, que são reposições com soro fisiológico, tá? Baseado em metas de cloro e bicarbonato, certo? E o que vocês precisam saber é se o bicarbonato estiver menor do que 30, cloro maior do que 100, potássio normal, eu opero, pessoal, eu levo para o centro cirúrgico. E como é que eu opero isso daí? Então, a cirurgia é a piloromiotomia de Freder-Ramstedt, tá? Então, pode ser feita por vídeo, como é que está aqui na questão. Eu vou fazer uma incisão longitudinal no piloro até a veia de Maio, que é a primeira veia do duodeno, certo? Só na camada seromuscular, sem abrir a mucosa, assim. E aí, essa é a cirurgia aberta, né? Então, a mucosa, ela boja, parece que ela estava ali toda presa. Quando você faz essa incisão, ela fica livre. Olha só como ela se liberta
da camada ceromuscular e essa criança volta a conseguir comer. Logo após a cirurgia, 2 horas depois da cirurgia, a gente já consegue alimentar. Às vezes elas vomitam um pouquinho nos primeiros dias de pós-operatório, mas isso é normal. A gente consegue liberar essas crianças em alguns dias, tá? Até no dia seguinte, às vezes. Então, revisando aí, estenose hipertrófica de piloro, vômitos alimentares, peristalse gástrica visível, que são as ondas de Kussmaul, e oliva pilórica palpável. Distúrbio metabólico, alcalose hipoclorêmica, hipocolêmica e com acidúria paradoxal. Fazer ultrassom piloro maior do que 3 milímetros ou 14 milímetros de extensão é sugestivo. E sempre fazer estabilização clínica antes da piloromiotomia. Nunca levar para o centro cirúrgico correndo, esse paciente morre em sala. Tá, pessoal? Vamos para a nova situação. A neonatologia te chama para avaliar paciente com vômitos biliosos. Agora, pessoal, a gente vai entrar numa síndrome que é dos vômitos biliosos em recém-nascidos. Então, quando o recém-nascido vomita alimentar, regurgitação, é comum eles terem refluxo fisiológico, enfim. Mas vomitar bilioso para um recém-nascido não é normal. Nesse caso aqui, vamos falar de um raio-x toracoabdominal com sinal da dupla bolha. Vamos falar de atresias intestinais, tá? Então, o que são atresias intestinais? Existem diversos tipos, tá? A atresia duodenal, ela é a mais frequente, e existem 3 tipos dela. Tipo 1, que são atresias intraluminais, tipo 1A e tipo 1B, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, uma membrana duodenal, que é intraluminal, e um diafragma duodenal, que é uma suboclusão aí do duodeno. O tipo 2, eu tenho um cordão fibroso unindo os 2 cotos do duodeno, e o tipo 3, uma separação completa dos cotos, tá? A atresia duodenal, ela está muito associada com a síndrome de Down, pessoal, e muito associada também com o pâncreas anular. Vocês veem que aqui o pâncreas está no meio do caminho. Tanto faz esse pâncreas no meio do caminho aí, para o manejo da cirurgia. Você não vai fazer nada com o pâncreas, você só vai trabalhar com o duodeno. A gente vai ver daqui a pouco. O tipo mais comum de atresia intestinal é a atresia duodenal, certo? Fortíssima associação com síndrome de Down, fortíssima. Quase 50% das crianças com atresia duodenal têm síndrome de Down, beleza? Então, são vômitos biliosos. Por que vômitos biliosos? Porque a atresia, geralmente, ela costuma acontecer após o esfíncter de Oddi, a papila duodenal ali, certo? Então, os vômitos são biliosos por conta disso em mais de 90% dos casos e não há distensão abdominal. Não tem distensão abdominal porque não está chegando nada nas alças lá embaixo. O diagnóstico é com o raio-x simples. Então, pessoal, por isso que quando o recém-nascido vomita bilioso, o primeiro exame que você tem que pedir é um raio-x de abdômen, porque só com raio-x de abdômen você já vai definir muita coisa. Por exemplo, tem atresia duodenal, está indicada a minha cirurgia aqui, pessoal. Olha só, dupla bolha. O que é essa dupla bolha? Uma bolha aqui para o estômago, uma bolha para o duodeno. Daqui para baixo não tem mais gás nenhum. Isso é uma obstrução completa do duodeno. Num contexto de um recém-nascido, ó, dupla bolha, estômago, duodeno. Num contexto de um recém-nascido com vômitos biliosos, esse raio-x aí vai dar certeza que eu tenho uma atresia de duodeno, então eu tenho que fazer a cirurgia. Qual é a cirurgia? É uma laparotomia exploradora e eu vou fazer uma anastomose a diamond shape, né? Formato de diamante. Olha só, um corte transversal no duodeno proximal, um corte longitudinal no duodeno distal e a gente vai fazer essa anastomose para ampliar aí a superfície de contato, diminuir chance de estenose. Então, aí o formato de diamante que ela fica, tá? Então, atresia duodenal, o que você precisa saber sobre ela? Dupla bolha, forte associação com síndrome de Down e anastomose em formato de diamante, tá? As atresias jejunileais, pessoal, são de vários tipos também. Então, aqui é tipo 1, é intraluminal, igual a do duodeno, é tipo 2, cordão fibroso, igual a do duodeno. Tipo 3, meso em V. Eu tenho essa tipo 3B aqui, que eu tenho uma apple peel, né? Parece uma casca de maçã, em que o intestino, ele cresce ao redor da artéria mesentérica, certo? Em volta dela. Então, isso aqui é de um prognóstico bem ruim para intestino curto, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco.
e tem a tipo 4, que são múltiplas atresias, que também é ruim para intestino curto, certo? O diagnóstico é dado também com raio-x de abdômen. Posso ver aqui, ó, em atresias altas, uma tripla bolha, uma bolha, duas bolhas, três bolhas. Então essa é uma atresia de jejuno alto aí, tá? Ou pode ser uma atresia de ilho lá embaixo, olha só como esse raio-x fica florido, todo cheio de níveis hidraéreos, enfim. Isso daí vai mostrar pra gente que está obstruído. Recém-nascido com vômito bilioso e está obstruído, pessoal, a gente opera, não tem muito erro não, certo? E atresia colônica também existe, mas é muito rara. Olha só, isso não é o apêndice, é o cólon transverso, tá, pessoal? Então tá aqui o cólon e o cólon transverso de desuso, terminando em fundo cego. Então, é muito, muito, muito raro a atresia colônica, um raio-x também de obstrução, mas você vai ver o cólon junto, tá? E normalmente o tratamento para isso, a gente faz uma colostomia, diminui o tamanho desse colo e estuda essa criança mais para frente, o que a gente vai fazer. Então, revisando aí atresias intestinais, duodeno, dupla bolha, síndrome de Down, anastomose diamond shape, jejum ileal, tripla bolha ou mais bolhas, né? Tanto faz, depende da altura da estenose, risco de intestino curto para a epopil, risco de intestino curto para múltiplas atresias e de atresia de colo, que se saber não vai cair na sua prova, é muito raro, tá? Se cair, você fala que vai fazer uma colostomia e decide depois o que você vai fazer, tá bom? Mais uma situação em que a neonatologia te chama para vômitos biliosos. E aí, o raio-x toracoabdominal dessa vez tem uma distensão difusa de delgado e nível líquido. Pessoal, vamos falar de má rotação intestinal. O que é má rotação intestinal? A gente falou ali na atresia de esôfago, a gente falou do intestino anterior. Aqui agora a gente vai começar a falar do intestino médio. O que é o intestino médio, pessoal? Compreende ali dos 2/3 do duodeno até mais ou menos 2/3 do colo transverso. É todo o campo de irrigação da artéria mesentérica superior. Então, o intestino médio embriológico, ele compreende tudo que na vida extrauterina vai ser irrigado pela artéria mesentérica superior. E como é que é a embriologia desse intestino médio? Então, as alças intestinais elas vão se multiplicando e vão se alongando, né? E aí tem uma hora que elas não cabem mais na barriga do feto. E elas então se herniam para fora da barriga, né? E quando elas vão se desenvolvendo para fora da barriga. Lá para a 10ª semana de gestação, ela volta para o seu lugar, vai voltando para o seu lugar e girando, fazendo voltas de 90 graus. O total são 3 voltas de 90 graus, totalizando 270 graus. Veja só como é que fica, ó. Eu vou voltar girando ao redor do próprio eixo, do eixo da artéria mesentérica superior. Então, você vê que no início eu tenho uma não rotação, né? O que é a não rotação? O cólon fica todo para a esquerda e o delgado todo para a direita, tá? O delgado todo para a direita e o cólon todo para a esquerda. E eu tenho rotações incompletas, por exemplo, o seco aqui, perto do trites, tá? Eu tenho rotações incompletas. Beleza? Quando eu tenho não rotação, pessoal, a chance de ter complicação é menor. A chance de ter complicação é menor. E a gente vai ver por que daqui a pouco. Quando eu tenho rotações incompletas, eu tenho bastante chance de ter complicação. E como é que isso complica, meu povo? Como é que isso complica, tá? Isso complica da seguinte forma. Primeiro, se fazem bandas de LED. O que são bandas de LED? Bandas de LED é quando eu tenho aderências que estão no lugar errado. A aderência do seco à parede, ela devia ser aqui na fossa ilíaca direita. Quando a aderência do seco à parede o seco ele está aqui próximo do duodeno, a aderência do seco à parede ela vai obstruir o duodeno. Então, às vezes, essa criança vomita bilioso porque ela tem uma obstrução do duodeno por banda de LED, certo? Além disso, pessoal, eu quero que vocês se lembrem que a artéria mesentérica superior é igual a um barbante, certo? Se o barbante não está esticado, ele é capaz de se enrolar. Então, a distância maior entre... Quando é que a artéria mesentérica superior está esticada? Quando existe uma distância boa entre o ângulo de Trites e o seco, que são os pontos distais da artéria mesentérica superior. O ângulo de Trites e o seco, certo? Quando eles estão distantes. Se eu aproximo o ângulo de Trites do seco, eu deixo a artéria mesentérica superior suscetível a rotações. Então, eu posso ter um volvo de todo o intestino médio, ou seja, um volvo do ângulo de Trites até 2/3 do colo transverso rodarem ao redor da artéria mesentérica superior, isquemiarem isso aí.
alta chance de eu perder todo esse segmento se eu não levar para o centro cirúrgico rápido. Então, prestem atenção. Se a artéria mesentérica superior não está esticada, ela é passível de rodar. Qual é o ponto em que ela fica esticada? Quando o seco está na fossa ilíaca direita e o ângulo de Treitz está no lugar dele ali, certo? Se eu aproximo o seco do ângulo de Treitz, eu deixo a artéria mesentérica superior suscetível a fazer um volvo de todo o intestino médio, certo? Então, esse é o problema aí das mal rotações. Por isso que a não rotação é menos mal, porque como o delgado está do lado direito e o cólon está do lado esquerdo, mesmo que eles não estejam ali em posições anatômicas normais, a artéria mesentérica superior é mais distante do ângulo de Treitz. Então, vocês vão ver daqui a pouco na correção cirúrgica que a gente vai deixar mais ou menos assim, tá? Então, clínica, a maioria delas é assintomática. Existem pessoas com má rotação que seguem a vida, nunca vão descobrir, vão morrer de infarto com 80 anos e nunca descobriram que tiveram má rotação. Mas existem pessoas que são sintomáticas. Normalmente, quando é um caso de má rotação muito grave, é sintomático logo nos primeiros dias de vida. Mas existem crianças também que não conseguem comer direito, elas têm cólicas, são desnutridas porque vomitam, e como ela tem banda de LED ali, o intestino distende, dói, então ela não come direito e tal. Existem essas crianças de diagnóstico tardio, tá? O que vai interessar pra gente? Vai interessar pra gente a criança que é sintomática no período neonatal. Então ela tem vômitos biliosos, distensão abdominal e começa... se ela faz volva, ela tem sinais de sepse, de toxemia. Então, é uma criança que está mal, tá? O diagnóstico, então, é feito com raio-x de abdômen simples, que eu vou ver essa inespecífico. Então, pessoal, a criança está meio mal, ó, não tem nada de problema. Está meio mal a criança, não consegue alimentar, vômitos biliosos. Faça um raio-x de abdômen, está inespecífico, um obstrutivo, mas um obstrutivo estranho. Pode operar essa criança aí, tá? Isso é má rotação. Se a criança estiver bem suficiente, não tiver em sepse ainda, você pode fazer um estudo contrastado do esôfago, estômago, duodeno, e você vai ver o sinal do saca-rolhas, certo? O sinal do saca-rolhas, tá vendo ele aqui, ó? Parece um saca-rolhas aqui embaixo? Quer dizer iminência de volvo ou volvo já. Então, o sinal do saca-rolhas também indica cirurgia, certo? Então, como é que você vai saber que é má rotação intestinal? Normalmente é uma criança que não está bem e você vai operar, ou você faz um estudo contrastado e vê o sinal do saca-rolhas, tá? O tratamento, então, é cirúrgico. A cirurgia, que a gente chama de cirurgia de LED, né? O primeiro passo da cirurgia, então, é desfazer o volvo quando ele existe, desfazer o volvo. O segundo passo é desfazer as bandas de LED, e depois a gente vai pegar o delgado, deixar todo ele para a direita e o cólon todo para a esquerda, para que o seco fique distante do ângulo de Treitz e não haja menos risco de refazer o volvo, tá? Não é para fixar em nada, é só para separar mesmo, que isso aí se resolve. Algumas pessoas, na cirurgia, na descrição original de LED, inclusive, existia apendicectomia, né? Tirar o apêndice durante a cirurgia de má rotação, porque o apêndice vai ficar do lado esquerdo. Então, se essa criança tiver apendicite no futuro, vai ser uma clínica estranha, né? Mas, hoje em dia, o argumento das pessoas é que com a evolução dos exames de imagem, a gente consegue ver que o apêndice está do lado esquerdo e não atrasa o diagnóstico de apendicite nessas crianças. Algumas pessoas continuam tirando o apêndice, não é obrigatório tirar ou não tirar, isso depende de cada cirurgião, certo? Então, revisando aí, má rotação intestinal, vômitos biliosos com mau estado geral, raio-x com distensão, obstrução, certo? Se a criança estiver estável, você pode fazer um contrastado, que você vai ver o sinal do saca-rolhas. E o tratamento é a cirurgia de LED, delgado para a direita, cólon para a esquerda. Você vai transformar a má rotação ali em não rotação e vai desfazer as bandas de LED. Fechado? Então, essa daí é a má rotação intestinal. Vamos para outro caso. A neonatologia te chama para avaliar um prematuro com vômitos biliosos de novo. Dessa vez ele está chocado, choque séptico, saída de sangue nas fezes. Ao exame eu tenho hiperemia de parede abdominal e o raio-x de abdômen tem pneumatose intestinal, certo? O raio-x de abdômen tem pneumatose intestinal. O que é isso, pessoal? Essas são as palavras-chave que o examinador vai te dizer que é uma questão de
enterocolite necrotizante. Pessoal, o que é a enterocolite necrotizante? É uma doença inflamatória aí do recém-nascido, tá? Uma doença inflamatória, veja que eu não disse infecciosa, é uma doença inflamatória do recém-nascido que vai inflamar qualquer lugar do intestino, levando até isquemia, às vezes necrose e perfuração, certo? Então, pessoal, a neonatologia te chama aí mais uma vez para ver um recém-nascido, dessa vez prematuro, com vômitos biliosos. Dessa vez ele está com choque séptico, saída de sangue nas fezes, e ao exame ele tem hiperemia de parede abdominal e raio-x de abdômen com pneumatose intestinal. Essas em vermelho são as palavras-chave que o examinador vai utilizar para te dizer que a questão é de enterocolite necrotizante, pessoal. O que é enterocolite necrotizante? É uma doença inflamatória do recém-nascido. Veja que eu não falei uma doença infecciosa, eu falei uma doença inflamatória. A fisiopatologia é uma inflamação que aí sim permite um rompimento da barreira, uma infecção secundária. Mas é uma doença inflamatória que pode acometer qualquer lugar do trato gastrointestinal, levando a inflamação, que leva à isquemia, que leva à necrose e às vezes perfuração, certo? Os fatores de risco para ter essa doença são baixo peso, prematuridade, cardiopata, sepse, hipoxemia e pacientes negros ou hispânicos têm mais chance também. Certo? A fisiopatologia ela não é muito conhecida. O que se pode dizer até agora? Que a prematuridade ela leva a um trato gastrointestinal imaturo, com a barreira e colonização anormal. Quando eu tenho então um insulto isquêmico, e esse insulto pode ser a cardiopatia, a sepse ali da criança, ou um sistema imune imaturo com o uso de fórmulas, eu vou levar uma resposta inflamatória sistêmica e a enterocolite necrotizante. Mas, Léo, tá muito estranha essa doença para mim ainda. Como é que eu diagnostico isso aí? Então, para facilitar para todo mundo, um cara chamado Bell, ele fez esses estágios aí que dizem mais ou menos a evolução clínica dessa doença. Então, no estágio 1 de Bell, certo? A criança começa a ter sinais inespecíficos. Então, ela tem uma enterocolite suspeita, aumenta o resíduo gástrico na sonda, ela pode ter apneia, bradicardia, distermia, letargia, certo? O raio-x dela está normal ainda, não tem grandes problemas. No estágio 1B, eu tenho sangue vivo nas fezes. Sangue vivo nas fezes é patognomônico de enterocolite necrotizante em recém-nascidos? Não. Tem várias causas. Tem, por exemplo, a alergia à proteína do leite. Tem divertículo de Meckel. Mas é uma suspeita. Você ficar de olho aqui nessa criança pensando já em enterocolite. E aí, no estágio 1B, aí a coisa já começa a comprovar. Como é que comprova? A primeira comprovação é pelo raio-x de abdômen. De novo, você veja que o raio-x de abdômen é muito importante quando eu estou investigando vômitos biliosos no recém-nascido. Porque eu vejo se tem atresia de duodeno, vejo se tem atresia de jejum ileal, posso ter sinais de uma rotação ou diagnóstico aqui de enterocolite com a pneumatose intestinal. O que é pneumatose intestinal? Vê bem essa alça aqui, ó. Tá vendo essa parte branquinha? É a parede da alça. Por fora da parte branquinha, eu tenho uma parte pretinha, que é ar na parede da alça. Isso significa bactérias anaeróbias se proliferando ali na parede. Isso é pneumatose. Olha como ela se repete em várias alças aqui, ó. Pneumatose intestinal. Essa pneumatose intestinal, ela confirma a enterocolite necrotizante nessas crianças que têm um quadro clínico sugestivo, certo? Na 2B, existe também aqui, ó, celulite de parede. O que é celulite de parede? Essa criança ela fica com uma abscessão na barriga, ó, uma barriga bem hiperemiada, certo? E distendida, certo? Então, a 2B é quando eu tenho uma comprovada e eu já tenho sinais de complicação. Então, celulite de parede, acidose metabólica, trombocitopenia, a criança já está ficando grave, tá? Na 3, é enterocolite avançada, então eu tenho CIVD, hipotensão, choque, bradicardia, apneia. Então, sinais de gravidade mesmo dessa criança. A 3B é quando eu tenho pneumoperitônio, perfuração aí da enterocolite necrotizante.
E veja só, pessoal, qual é o tratamento, então, da enterocolite necrotizante? Qual é o manejo? Primeiro, deixar em jejum, hidratar essa criança, culturas, antibiótico terapia e radiografias seriadas. Por que radiografias seriadas, pessoal? Porque, veja só, a gente só vai ter indicação de operar essa criança quando ela perfurar. Senão, essa inflamação, ela melhora com os dias. Ela melhora se você deixar o intestino descansando, não der dieta para ele, fizer antibiótico para prevenir ali a translocação bacteriana e hidratar essa criança. Essa inflamação ela vai passar. Mas se essa criança perfurar, ela tem indicação cirúrgica. Então, por isso que a gente faz radiografias seriadas. Como assim? Olá, suspeito de enterocolite necrotizante. Começou a ter sangue nas fezes, está com um resíduo aumentado. Falou, ó, começa a fazer raio-x de 6 em 6 horas nessa criança. Raio-x de abdômen. Então ela vai fazer o raio-x de 6 em 6 horas e vai ver, ó, surgiu uma pneumatose. Então pronto, confirmamos enterocolite. E assim vai. Você vai então fazer raio-x até o momento que você pare de ver a pneumatose, a criança melhore, depois de 7 dias de tratamento ali você começa a alimentar. Ou perfurou, sala, certo? Ou a criança está muito mal, não anda para frente nem para trás, isso aí é uma indicação relativa aí do tratamento cirúrgico, certo? Mas indicação absoluta da cirurgia só se pneumoperitônio ou paracentese com presença de fezes, né? Paracentese positiva, você confirmou que tem mecônio no abdômen dessa criança. Então, isso daí é uma indicação absoluta da cirurgia. Indicações relativas é piora clínica, pneumoportia, certo? Você vê uma alça fixa ali no raio-x. E que cirurgia é essa que a gente vai fazer? Veja só, pessoal, classicamente, Léo, mas se tem pneumoperitônio, eu tenho que fazer uma laparotomia. Classicamente é isso mesmo. Tá aqui, ó, as alças necrosadas, classicamente eu vou fazer a laparotomia, retirar essas áreas que estão necróticas e decidir se eu posso fazer uma anastomose primária, que é raro, normalmente a gente faz ostomias, porque a anastomose primária, essa criança está muito inflamada para essa anastomose pegar. Então, geralmente a gente faz ostomias, às vezes mais de uma. Tá? Então, isso aí, classicamente falando. Mas, tem crianças que estão tão mal, normalmente crianças abaixo de 1.500 gramas, com drogas vasativas lá no talo, e você não consegue nem levar ela para o centro cirúrgico, você não consegue transportar porque ela vai morrer no caminho. Então, o que a gente faz com essas crianças? A gente faz uma drenagem peritoneal beira-leito. Drenagem peritoneal beira-leito é quando eu boto um penrose em cada fossa ilíaca dessa criança, certo? Para esvaziar a distensão abdominal, fazer com que ela respire melhor e drenar esse conteúdo fecal. Pessoal, isso melhora esses recém-nascidos, melhora mesmo. Às vezes a gente consegue operar eles em 24 horas depois. Às vezes tem gente que nem opera, só drena e a criança melhora, certo? Fistuliza aquilo ali e aquela perfuração e não opera. Mas o mais clássico é você drenar para a criança conseguir estabilidade, diminuir droga vasativa, a ventilação melhorar e você colocar no centro cirúrgico ali depois de umas 24, 48 horas que você melhorou essa criança. Tá? Então, drenagem peritoneal beira-leito normalmente é feita para crianças com menos de 1.500 gramas, sem estabilidade clínica para ser levada para o centro cirúrgico, certo? Pessoal, eu quero falar com vocês sobre intestino curto. Dá uma pausa nessa aula de enterocolite necrotizante. O que é intestino curto? É uma síndrome que acontece quando as crianças têm menos de 100 centímetros de delgado ali na fase de recém-nascido, tá? As causas para isso acontecer, elas são, obviamente, você teve que tirar esse intestino. E por que você teve que tirar o intestino? A causa mais comum é enterocolite necrotizante. É volvo com amarrotação e são atresias intestinais múltiplas, ou então é polpil. O que eu quero dizer? Quero dizer que todas essas causas aí de vômito bilioso no recém-nascido podem culminar em intestino curto. Então, quando um recém-nascido vomita bilioso, você tem que ficar bem atento, investigar direito e agendar a cirurgia precoce quando bem indicado. Por quê? O que leva o intestino curto, pessoal? Essa criança fica com a síndrome desabsortiva absurda. Ela não vai conseguir comer nada, certo? Então, quanto mais intestino você tirar, pior. E tem alguns fatores aí que vão piorar a sua síndrome. A presença da válvula ileocecal, ela melhora, ou seja, se você teve que tirar a válvula ileocecal junto, a intestino curto vai ser grave. Se você teve que tirar mais íleo, é mais grave do que se você tirar só jejuno. E são pacientes que não conseguem comer por muito tempo.
fazem uso de NPT prolongada, por anos às vezes, certo? Então, são pacientes que têm infecção e morrem de infecção de catéter. E com falência vascular, você não tem mais acesso para pegar dessas crianças. Porque elas fazem NPT por anos, usando acesso central e acabam trombosando os vasos até que acabam esses vasos. Então, para elas, a gente usa catéteres de longa permanência, tem muito cuidado com infecção de catéter. Existem programas específicos para tratamento de intestino curto e NPT domiciliar, às vezes, para essas crianças. E é muito triste você ver isso aqui na cirurgia pediátrica. Então, por isso que eu estou querendo dizer para vocês que toda vez que você vê um recém-nascido com vômito bilioso, você tem que ficar atento, porque isso pode terminar em intestino curto, certo? Solução cirúrgica para intestino curto, existem algumas cirurgias de alongamento intestinal. Acho que não cabe eu falar isso aqui para vocês, é muito específico, mas são cirurgias que fazem com que a gente ganhe alguns centímetros ali de intestino, não são cirurgias definitivas na maioria dos casos. E existe o transplante também de intestino, que é para os casos mais extremos, porque o transplante de intestino tem um prognóstico muito ruim. A imunossupressão do transplante de intestino é muito difícil. Então, alta mortalidade também. Então, o que eu quero falar para vocês? Que tenham cuidado com vômitos biliosos no recém-nascido, certo? Ah, olha só que curioso também. Quando a criança tem intestino curto, é melhor que ela seja mais prematura, porque o intestino ainda vai crescer um pouco ali depois que a criança, junto com a criança. Então, em crianças muito prematuras, se eu deixei ela ali com 50 centímetros de delgado, às vezes ela vai para 100 em alguns meses, entendeu? Então, a prematuridade, nesses casos, é um fator de bom prognóstico e não um fator de mau prognóstico. Isso já caiu e é isso que é bom para vocês ficarem atentos também. Então, presença de válvula ileocecal é bom prognóstico e prematuridade é bom prognóstico. Tá? Então, revisando aí, enterocolite necrotizante é o prematuro que tem vômitos biliosos, sangue nas fezes, celulite parede abdominal e pneumatose intestinal. O tratamento é jejum, antibiótico e raio-x seriados. Intervenção se pneumo peritônio, e aí eu tenho que decidir se eu vou fazer uma drenagem peritoneal beira-leito, que normalmente eu reservo para baixo de 1.500 gramas com droga vasoativa, ou se eu vou levar para laparotomia e fazer as ostomias para reconstruir depois, tá? Sempre lembrar que a gente atrasa de operar essas crianças, só opera com pneumo peritônio pelo risco de intestino curto. Então imagine se toda a necrose da criança eu fosse operar e tirar tudo que é necrose, não ia sobrar intestino nenhum, todas iam ficar com intestino curto. Fechado? Então, pessoal, vamos para a última aula desse módulo. A neonatologia te chama para avaliar um recém-nascido com alça intestinal para fora da cavidade, à direita do cordão umbilical. Vamos falar sobre os defeitos de parede abdominal. Pessoal, essa aula é muito dinâmica, muito rápida e cai todo ano. Então fique bem atento, tá? Existem dois principais defeitos da parede abdominal da criança: a gastrosquise e a onfalocele, certo? Resumão, já de cara, a gastrosquise não tem saco, veja, não tem um saco que envolve. Ela fica à direita do umbigo, normalmente, veja, e é incomum a presença de outras anomalias. Quando existem outras anomalias, a anomalia que existe é atresia intestinal, certo? Ela é uma urgência porque as alças estão descobertas e para fora, a criança está perdendo calor, está perdendo eletrólitos, está sujeita a infecção, tá? Então, essa aí é a gastrosquise. A onfalocele tem saco que envolve, a onfalocele tem um saco, tem uma membrana que envolve ela. Ela é na base do cordão umbilical, certo? O defeito é no umbigo, não é à direita. E é comum outras anomalias e síndromes, tá? E é uma cirurgia que você pode fazer de forma eletiva, porque as alças estão protegidas, você não precisa correr com o centro cirúrgico correr para o centro cirúrgico nas primeiras horas de vida, certo? Então, gastrosquise, pessoal. 1 para 4 mil nascidos vivos, tem alta relação com o uso de drogas, principalmente crack. A gastrosquise ela vem aumentando a incidência, provavelmente por isso. E o parto tem indicação obstétrica, pode ser parto por via vaginal ou cesárea. E o prognóstico dela é muito dependente das condições intestinais. O que são essas condições intestinais? Existem gastrosquises aqui, ó, muito pequenininhas, que vão ter bom prognóstico, gastrosquises simples, assim que a gente chama. Além disso, perceba que o intestino ele está sujeito durante toda a gestação
ao contato com o líquido amniótico. O intestino está em contato ali, a serosa do intestino está em contato com o líquido amniótico. E esse contato, ele inflama as alças intestinais. Então essa criança, ela nasce com a serosite muito grande. Uma serosite, a alça, ela nasce inflamada. Então por isso, essas crianças têm ilho prolongado. Ilho prolongado. Às vezes a gente demora 4 semanas para conseguir alimentar porque ela tem um ilho e não precisa fazer exame nenhum. É esperado para as gastrosquises, tá? Após umas 4 semanas, a gente começa a pesquisar atresias intestinais, que são as malformações que estão associadas a única malformação que está associada à gastrosquise, tá? Vocês veem aqui, por exemplo, essa gastrosquise complexa, que eu tenho aqui o duodeno, certo? A parte proximal do duodeno, daí para frente é atrésico, vai para uma couve-flor, que isso aqui é todo o intestino médio, e todo o intestino médio nessa couve-flor, e aqui do lado eu tenho o cólon transverso, né? Então, isso aí é uma gastrosquise complexa. Essa criança, por exemplo, ficou com o intestino curto. Todo esse intestino médio ele teve que sair. A anastomose ficou duodeno transverso, certo? Então, essa criança, por exemplo, ficou com intestino curto. Então, nessas crianças, o prognóstico é dado tanto pelas condições intestinais, certo? E pela presença de atresia. Se tem ou não atresia e se eu tenho muita ou pouca serosite. Tratamento é fechamento primário, né? Normalmente. Então, quando nasceu a criança, a gente tenta colocar para dentro, certo? De forma primária. Nasceu tudo assim, ó. A gente, ó, tenta colocar para dentro lá, logo nas primeiras horas de vida. Só que o problema é que às vezes o defeito é muito grande e aumenta a pressão intraabdominal. Então, nessas horas a gente coloca um silo quando isso acontece. O que é o silo? É um saco que vai envolver ali as alças e a gente vai progressivamente por semanas reduzindo esse silo até que as alças vão devagarzinho se acomodando ali na barriga e a barriga possa ser fechada, certo? Essa aí é o fechamento estagiado da gastrosquise, que é inclusive mais comum do que fechamento primário. A gastrosquise do fechamento primário são gastrosquises pequenas. Normalmente, quando a gastrosquise vem, ela é um pouquinho maior, a gente costuma botar com silo para fechar com mais calma, tá? Onfalocele. Onfalocele é um pouco mais raro que gastrosquise. 1 para 4.000 a 6.000 nascidos vivos. O que vai dar o prognóstico dela é o índice cabeça onfalocele, ou seja, o tamanho da onfalocele. Onfaloceles são gigantes às vezes, tem fígado, baço dentro do defeito, às vezes bexiga, certo? Estômago inteiro. Então, quanto maior a onfalocele, pior o prognóstico. E pesquisar anomalias associadas também. A onfalocele tem, ao contrário da gastrosquise, muita associação com síndromes. Então, por exemplo, com a síndrome de Beckwith-Wiedemann, que eu estou botando aqui, ó, macroglossia, hérnia umbilical, onfalocele, hipoglicemia hiperinsulinêmica do recém-nascido, né, que é a nesidioblastose, e tumor de Wilms. Tudo isso é da síndrome de Beckwith-Wiedemann. Existem outras síndromes também, que tem, e síndromes cromossômicas, inclusive, que têm relação com a onfalocele, tá? Parto também tem indicação obstétrica, tanto faz cesárea ou normal. E se tiver rotura do saco que envolve a onfalocele, aí vira urgência, porque parece uma gastrosquise, né? Fica com o saco, fica com a alça de fora. Então eu tenho que fazer alguma coisa com esse saco aí, botar um silo às vezes também. Se possível, fechamento primário da onfalocele, isso muito raro. Isso às vezes acontece em onfaloceles muito pequenas. Nas menores que 4 centímetros, que a gente nem chama de onfalocele, chama de hérnia de cordão, às vezes, normalmente a gente consegue fechar primário, mas onfalocele geralmente são defeitos maiores, tá? Que tem fígado, que tem baço dentro. Então, a gente não consegue fechar primário. E aí a gente usa silos, são silos diferentes, né? Um silo de duoderne que a gente usa, mas a gente pode reduzir isso aos pouquinhos. Ou em defeitos muito grandes, ou pacientes muito sindrômicos, a gente escarifica esse defeito. Olha como ele nasceu, a gente vai passando aqui substâncias irritantes como iodo, como nitrato de prata, e vai virando uma cicatrizona, até virar uma hérnia gigante. E aí a gente opera essa criança com 1, 2 anos de vida, quando ela tiver maior, tá? Então, onfalocele, não necessariamente você precisa fazer a cirurgia ali no período neonatal, certo? Principalmente nesses defeitos muito grandes. Gastrosquise, não tem saco, fica à direita do cordão umbilical e é muito frequente ter atresias intestinais. Não é associado a outras síndromes fora a atresia intestinal, certo? Onfalocele tem saco que envolve, fica na base do cordão umbilical
e tem associação com várias síndromes, cromossômicas inclusive, síndrome de Beckwith-Wiedemann, e assim vai. Isso aí te perguntam demais. Quer ver outra coisa que perguntam? Gastrosquise, geralmente são mães jovens. Onfalocele, são mães mais velhas, são mães ali acima dos 40 anos. Gastrosquise, mãe adolescente, tá? Uso de droga, lembra que a gastrosquise tem uso de droga. Então, isso aí perguntam bastante nas provas. Urgência, gastrosquise ou onfalocele rota, porque as alças estão expostas. E fechamentos primários sempre que possível. Se não é possível, vamos fazer fechamento estagiado, certo? Vamos agora fazer umas questões para a gente finalizar esse módulo aí, pessoal. Eu quero que vocês leiam a questão comigo, pausem ela, respondam e depois a gente comenta junto, tá? Então vamos lá. Dá uma lidinha, pausa aí, dá uma lidinha nessa questão aí, certo? Pausa aí, dá uma olhada no raio-x, no exame físico. E aí a pergunta, considerando o quadro clínico apresentado, certo? Pausa aí, responde aí para mim e vamos lá. Pessoal, é uma questão que tem um recém-nascido pré-termo com 15 dias de vida, 27 semanas e peso de 980 gramas, certo? Menor do que 1 quilo. Iniciou a dieta enteral mínima conforme na láctea há 3 dias, porém evoluiu com distensão abdominal associada à hipoatividade. Foi realizada pausa na dieta e mantida a sonda orogástrica por causa da distensão. O débito bilioso evoluiu então a 6 horas com deterioração do estado geral, piora da distensão, hiperemia de parede e enterorragia. Pessoal, o que é isso aí, pessoal? Isso aí é enterocolite necrotizante, né? Então ele era um recém-nascido aqui prematuro, tá? Quando começou a dieta, evoluiu com distensão abdominal e aumento do resíduo. E aí foi piorando. Aí pausou a dieta, mas mesmo assim a inflamação continuou. Então, deteriorou o estado geral, piorou a distensão, enterorragia, hiperemia de parede e tal. No momento, encontra-se instável do ponto de vista hemodinâmico, com uso de drogas vasoativas e labilidade durante a manipulação. E as imagens a seguir mostram, olha aqui, ó, a parede permeada e distendida, e eu tenho um baita pneu peritônio. Olha só o pneu peritônio aqui, pessoal. Olha o pneu peritôniozão aqui, tá? Então, qual é a conduta aí? E o diagnóstico ficou fácil, só tem uma enterocolite necrotizante nas alternativas. Mas drenagem peritoneal da cavidade à beira-leito, cirurgia para estabilização clínica. Por quê? Porque essa criança está muito mal, pô. Se você for transportar ela assim grave, ela pode morrer no transporte, tá? Então, ilho meconial não é, tá? A gente vai ver ilho meconial mais para frente, mas está muito clássico aí. MISC, Covid-19, nada a ver. Volvo de intestino médio, o quadro clássico aí está muito de enterocolite, né? Então, enterocolite necrotizante, drenagem da cavidade à beira-leito e cirurgia para estabilização clínica, tá? Vamos de novo. Considerando, pausa aí essa pergunta, dá uma respondida nela e a gente vai conversar, tá? Pausa. Vamos lá. Considerando o quadro clínico apresentado, assinale a alternativa correta em relação ao diagnóstico e a conduta recomendada nesse momento, certo? Então, eu tenho aqui um raio-x com uma dupla bolha, pessoal. Olha só, uma bolha para o estômago, outra bolha para o duodeno. Então, o que você faz aí? Realiza a correção cirúrgica. Isso aí é uma atresia duodenal clássica. Vamos lá para a Diamond Shape, tá? Mais uma da Unesp aí, recém-nascido de 3 semanas de vida, apresenta vômitos não biliosos após mamada. Há 3 dias, dieta de leite materno exclusivo, nasceu de termo, sem intercorrências. Então, recém-nascido de 3 semanas, que está com vômitos alimentares. O que é isso? Na prova de cirurgia pediátrica. Isso aí é estenose hipertrófica de pyloro, né, pessoal? Mas vamos lá. O exame regular estado geral, desidratado, corado, abdômen com nódulo palpável, móvel em andar superior do abdômen mais à direita. Ele palpou a liva pilórica, já deu o diagnóstico, não precisa nem de ultrassom. A conduta nesse momento é corrigir distúrbios hidroeletrolíticos. Lembra? Não é essa que vai levar essa criança para a cirurgia. A gente tem que corrigir a alcalose metabólica dela. Alcalose metabólica, hipoclorêmica, hipocalêmica e com acidúria paradoxal. Ultrassom não precisa porque tem oliva palpável, não é refluxo, então esquece medidas posturais. Cirurgia de emergência vai matar essa criança em sala porque ela tem distúrbio hidroeletrolítico, tá? Aí uma da USP Ribeirão. Na sala de parto foi observada malformação congênita em recém-nascido, caracterizada por defeito de fechamento de parede abdominal, periumbilical e à direita, pequeno, com exposição de alças intestinais.
qual é uma formação associada mais provável? Então isso aqui é gastrosquise, um falocele, pessoal. Eu estou à direita do cordão umbilical, é pequeno, tem exposição das alças intestinais, não tem saco. Isso aí é gastrosquise, né, pessoal? Qual é a única malformação associada à gastrosquise? Atresia intestinal, certo? Isso aí cai todo ano. Se fosse um falocele, seria mais difícil. A falocele está associada à cardiopatia, está associada à cromossomopatia e hidronefrose também, tá? A gastrosquise não. Então, é isso, pessoal. Até o próximo módulo. Grande abraço.